Bom, primeiro seja muito bem-vindo. Meu nome é João Návia. Hoje nessa palestra eu vou falar um pouco sobre SEO, tá? Essa metodologia que eu utilizo e o que eu vou te passar me trouxe grandes resultados com clientes. Nesses 13 anos que eu trabalho de marketing, eu quero contar uma história rápida, né? Antes da gente começar a falar um pouco. Em março, né, de 2021, eu tive um cliente que ele estava dependendo muito de tráfego pago e ele falou, cara, eu preciso que você monte uma estratégia para a gente sair de 100 mil de tráfego orgânico para pelo menos 400 mil visitas. E aí a gente fez, montou, e essa estratégia ela vem sendo refinada, que é o que eu vou te passar aqui, justamente com esse método e com essas diretrizes, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou explicar cada um desses pontos para você chegar. Isso aí, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Quem deve fazer SEO, tá? Se você quer aumentar teu lucro, se você quer ter mais credibilidade e confiança do teu consumidor, do teu potencial cliente, se você quer segmentar melhor o teu público, se você quer ter um retorno melhor sobre o investimento em SEO, tá? Se você quer ter uma competitividade maior, né, online ali, por quê? O SEO ele te ajuda a ter melhores ROAS do que outras plataformas, tá? Hoje ele só perde para ferramentas de relacionamento, mas estão muito próximos ali em relação a resultados. Se você quer um alcance global ou até mesmo local, dependendo de como você quiser, né? A nível de cidade, a nível de país, a nível de continente, né? Você tem como fazer isso com SEO, tá? E o legal também do SEO é que ele é uma adaptação à mudança do comportamento do consumidor. Porque hoje as pessoas olham ainda o SEO como sendo uma relevante, pô, aquela pessoa apareceu ali, é mérito, ela acredita que muitas empresas que estão ali são referências no seu mercado, tá? Então, quem deve fazer SEO? Todo mundo, tá? Se você quer ter lucro, ter melhores resultados, se você não quer depender de tráfego pago só, você tem que fazer o SEO, tá? Bom, vamos falar então o porquê, tá? Esse case que eu vou apresentar para vocês, tá? É um case que ele vem subindo, tá? Então, tivemos uma queda, mas já estamos retomando, tá? Então, o que acontece? Hoje, para vocês terem uma ideia, esse case, né? O maior volume de vendas vem do SEO, tá? Então, hoje, disparado, é o que mais vende, tá? Além disso, né, existe um tráfego ali de 449 mil buscas, tá? Para você ter uma ideia, se esse cliente fosse investir esse tráfego é, em anúncios, ele teria que fazer um investimento na casa de R$ 1 milhão em anúncios pagos todos os meses, tá? São 12 milhões de reais por ano. Você vai me perguntar, João, quanto que esse cliente investe por mês? R$ 100 mil, tá? Esse é o investimento que ele faz em SEO. Vai falar, nossa, João, mas é um investimento alto. Sim, mas ele tem um retorno de mais de 19 vezes o valor investido com o SEO, tá? Então, o resultado é muito, muito grande. Para você ver aqui, né, o desempenho do SEO ele realmente é muito maior, tá? Eu vou colocar aqui em tela cheia. Então você vê que ele proporcionalmente ele tem muito mais resultado, ó, tempo de visita no site, sessões que a pessoa fica, taxa de engajamento, é muito, muito alto, tá? Para você ter uma ideia, né, nesse caso, a melhor taxa de conversão no anúncio pago é de 0,75 na média. No orgânico é 1,5. Tá? Então o que acontece? Ele é duas vezes melhor e mais rentável e converte mais do que o tráfego pago, tá? Ele é considerado o tráfego mais qualificado na internet, ok? Um terço das pessoas, imagina, cada três pessoas, uma acredita, tá? Que quem está na primeira página do Google é referência de mercados, faz ela comprar mais de você, tá? O ROAS média é de mais de 18 vezes o valor investido. Estou falando de ROAS média para qualquer segmento, tá? Seja lá o segmento que você tiver, ok? Então, e hoje, né, 75% dos cliques vão para tráfego orgânico e os 15% vão para tráfego pago, para você ver a relevância que isso tem, tá? Vamos falar agora, dar uma compreensão básica sobre SEO para você entender, tá? O SEO basicamente ele gera visibilidade e acessibilidade, então para você estar em vários canais, em vários locais ali dentro do Google, um tráfego extremamente qualificado, ele gera mais credibilidade e confiança na sua marca e ele gera um excelente retorno sobre o investimento, tá? Bom, feita essa parte, agora eu vou falar para você sobre o que faz você ter resultados em SEO como esses que eu te mostrei aqui. Primeira coisa, tá? Existe um protocolo que o Google segue que chama EIT, Expertise, Authority e Trust, né, que vem de confiabilidade. Então, o que é expertise? Quanto mais o Google entende que você é um expert no seu mercado, mais ele vai te ranquear.
quanto mais ele entende que você tem autoridade no seu mercado, e como que você constrói essa autoridade? É tendo uma expertise de criar conteúdo, e a segunda é a parte de links, que eu vou falar para você que você deve fazer. E a parte de confiabilidade. Então, o que é confiabilidade? O que você está colocando lá é realmente verdade? Quer ver um exemplo? Teve um tempo que o Google ele lançou um algoritmo, eu não lembro exatamente o ano, não sei se foi ano passado ou no ano retrasado, estou me perdido em relação a isso, mas o exemplo é muito bom. Tinha os blogs de saúde e nutrição que não era o nutricionista que assinava, era qualquer pessoa. O que aconteceu? O Google foi, varreu esses sites e simplesmente sites que tinham milhões de visitas perderam relevância. Por quê? Porque aqueles sites, eles, de certa forma, eles não tinham uma credibilidade e uma confiabilidade naquela informação. Será que era verdade? Era um médico que estava assinando aquilo lá? Já os blogs que os médicos assinavam subiram rapidamente, porque mudou a regra do jogo. E isso é muito bom, tá? Então, se você conseguir ter uma expertise, autoridade e a confiabilidade, você faz isso. Eu vou mostrar para você, né, nessa palestra como você constrói isso, tá? Primeira coisa, tá? Ah, você tem que pensar que dentro do seu site você precisa fazer o dever de casa, tá? Então, palavra-chave, pô, de repente você vai ter palavra-chave, você vai trabalhar ali por página, grupo de palavras-chave, você vai ter que ter títulos e descrições adequadas à palavra-chave que você quer. As URLs do seu site têm que estar amigáveis. Então, por exemplo, a URL seria meusite.com.br barra, vamos supor que a sua palavra-chave seja agência marketing digital, tá? Então, eu estou dando esse exemplo, mas é para você entender. Os cabeçalhos. Então, por exemplo, eu tenho o cabeçalho H1, H2, H3, H4 e assim por diante. Então, o H1 é o cabeçalho principal, o H2 é o secundário, às vezes você tem um H3, um H4, e aí depende da estrutura que você vai montar isso tecnicamente, né? Tem pessoas que o H1, por exemplo, você só vai botar um dentro do site, né? H2, você pode ter mais de um, o H3, você pode ter mais de um H3, tá? Por exemplo, depende da estrutura que você tiver, tá? O conteúdo de qualidade, ele tem que ser conteúdo específico. Eu vou trabalhar com conteúdo de 800 a 1.200 palavras e eu vou ter conteúdo de 2.000 ou mais palavras. Como que eu analiso isso? Eu vejo o meu concorrente. Qual que é o site que está ranqueado ali? Tá? Feito isso, eu olho, porque se um conteúdo está ranqueado com 2.000 palavras, não vai adiantar eu fazer 1.000 palavras, ele não vai ranquear. Eu preciso ser melhor do que aquilo lá. E, claro, não é melhor enchendo linguiça, é melhor em vários critérios que eu vou te passar nessa aula, tá? Otimização de imagem. Então, você precisa fazer otimização de imagens. Essas imagens têm que estar claras, têm que estar com tags, descrições, enfim, completa, tá? Linkagem interna do seu site, que é o quê? Uma página conversar com a outra, de maneira inteligente. Então, um exemplo, você tem um blog, que tem um post que fala, vamos supor, sobre nutrição, tá? E aí você está falando sobre emagrecimento. Aí você vai falar sobre cirurgia bariátrica num texto e no outro sobre dieta. Você pode linkar essas duas coisas, porque pode ser que você tenha um texto falando sobre dieta para quem fez cirurgia bariátrica e quem quer fazer cirurgia bariátrica. Você linka as duas coisas. Por quê? É natural a pessoa que fizesse cirurgia bariátrica, ela vai querer saber sobre dieta, porque ela vai precisar dessa dieta. O próximo passo dela é esse. E o Google gosta muito disso. Velocidade de carregamento, a cada 3 segundos você perde 30% do seu das visitas do seu site. Isso é muito tempo, tá? Responsividade. Tem que estar disponível em todos os aparelhos, tá? Seja ele o tamanho que for. Segurança, servidor, HTTPS, tá? Coisas um pouco mais técnicas. Robots, que é basicamente parte do robô ali que vai mostrar qual página deve ser indexada, o sitemap XML, né? Que é basicamente um mapa do seu site ali para o Google entrar e ler o teu site, tá? Avaliações e comentários, lembra que isso aqui entra em confiabilidade também, tá? Né? Então, e monitoramento e análise. Então, esses pontos aqui do on-page, que são dentro do seu site, são obrigatórios. Existem outros? Sim, mas você tem que fazer esses como prioridade, tá? Porque senão você não ranqueia. Depois disso, você tem uma parte, e aí eu quero falar um pouco sobre a parte off-page, tá? O que acontece? Cada site, cada portal, cada site da internet, blog, etc., ele tem uma autoridade perante o Google. Quando um site fala do outro, ele passa, vamos supor, um site
falou sobre o seu, através de um link. Então, um link numa imagem, um link no texto, que a pessoa clica e vai para o teu site. O que acontece, basicamente, é um pouquinho dessa autoridade é passada para o teu site. Então, quanto mais sites falam de você, melhor, tá? Quanto maior o site, melhor também, tá? Porque cada autoridade vai de 0 a 100, ok? Bom, vamos falar então sobre como aumentar a autoridade com os links, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo, tá? Então, você tem o Power Bank, por exemplo, que é um tipo de link que a gente faz aqui, que ele é focado em criar servidores de links, tá? Existe também a parte de você criar perfis em sites locais para você ranquear localmente. O Google lê esses sites, você vai falar, nossa, mas o Google ainda lê esse site de páginas amarelas da vida e tudo mais? Sim, você tem como criar isso aqui. Backlink de perfil, né? São perfis que você vai criar, né? Como se você fosse uma pessoa que está compartilhando conteúdo na internet. Existe maneira de você fazer isso, tá? Algumas pessoas gostam, outras não gostam. Eu uso e tenho resultado. Então, eu recomendo. Só que tem um jeito certo de você fazer. Eu não vou entrar nesse mérito, eu teria que ter um curso só para falar disso e desses outros pontos, mas eu quero citar um pouquinho do que dá para você fazer para você ter uma ideia, tá? Campanha de GSA. O GSA basicamente é uma forma que é uma ferramenta que ela dispara links ali para que você consiga aumentar, né? E isso também tem que tomar cuidado, porque você não vai fazer isso, por exemplo, direto para o teu site. Existem técnicas de você fazer isso, mas é uma maneira também de você aumentar a autoridade. Então, vou dar um exemplo, tá? Você tem o teu site, você tem as suas webs, um exemplo, Web 2.0, que eu vou explicar aí, ó, daqui abaixo o que que é. Você tem uma segunda camada de links, que pode ser essas backlinks de perfis que eu falei acima, né? Os perfis, né, que eu comentei nesse item acima aqui. E aí essa GSA você pode plugar embaixo disso aqui, porque um vai passar autoridade para o outro e o Google não vai rastrear. Claro, tem alguns cuidados que tem que tomar, com a VPN, etc. Mas dá para fazer isso, tá? Cadastro em sites do tipo Trustpilot. O que é um Trustpilot? São sites de avaliação. Dependendo, cada segmento tem o seu, é importante você estar lá e você fazer campanhas para sua audiência olhar. Por quê? Consulta esses sites para saber a sua confiabilidade e isso ajuda muito também para você aumentar o ranking do seu site, tá? É legal você também fazer campanhas para criar avaliações em ferramentas, principalmente o Google Meu Negócio, tá? Que é do próprio Google, mas existem outras também. Quanto mais você tiver avaliações no Google, em outros canais, como, por exemplo, o Reclame Aqui, se você responde rápido, se você, por exemplo, você coloca ali no marketplace seu produto e lá dentro tem muitas pessoas falando, o Google vai ler essa informação e vai saber que é do teu site e que teu site é confiável, tá? Guest Post, basicamente o que é um Guest Post? É você pegar um conteúdo, o seu conteúdo, colocar dentro de outro blog e esse blog vai falar que aquele conteúdo é seu, tá? E aí você ganha autoridade. Web 2.0. Web 2.0 são canais como wordpress.org, né? Entre outros. E esses canais, eles têm autoridade grande perante a internet. Existem estratégias para você colocar conteúdo lá dentro, aumentar a sua autoridade lá dentro, e o Google vai ler essa informação. Google Web Stores, tá? Web Stores hoje é um formato do Google que você coloca a, a, ali o tamanho, é como se fosse um Stores, só que do Google, e aí ele aparece em vários lugares ali do Google. Então você tem o ideal é que você faça isso com todos os seus artigos do blog, tá? Por isso que o blog é fundamental, porque você gera materiais, e isso pode virar um carrossel, pode virar um vídeo, tem várias maneiras de você trabalhar isso. Existem também sites de arquivos, por exemplo, hoje eu pego alguns, tem vários clientes que eu faço isso, a gente pega os artigos deles, do blog, transforma num PDF, num Word, etc. Joga dentro desses sites, porque lá dentro desse PDF eu tenho links, as pessoas baixam e elas costumam ir para o meu site, o Google lê isso também, e isso gera autoridade, tá? Servidor de links, tá? Tem pessoas que gostam, outras que não gostam, mas o servidor de link eu uso servidores como o da Amazon, eu crio sites dentro de servidores para aumentar a sua relevância, porque são sites que o Google leva muito em conta e eu deixo o servidor aberto, tá? Então são técnicas também. Redes sociais, tá? Também você consegue fazer SEO dentro delas, principalmente hoje tem o TikTok, o Instagram você consegue, e colocar teus links lá dentro, porque isso gera um pouco de autoridade. Apesar de não passar autoridade direta, mas o Google sabe que você está ali e está alimentando, então a sua marca tem confiança.
Existe também uma ferramenta, né, que é uma ferramenta, não, na verdade, uma que a gente chama de Google Stake, que é basicamente pegar todas as propriedades do Google e você fazer. Então, a gente faz Google Site, nós aqui desenvolvemos a parte de Google Meu Negócio, a parte de Google Apresentações, então a gente cria apresentações abertas, porque o Google lê essas apresentações muito rápido. Então, você usa todas as suítes do Google, né, até planilhas, inclusive, até de maneiras automatizadas, tá? Para isso. Inclusive, uma coisa que eu não citei aqui, existem maneiras de, por exemplo, saiu o conteúdo do seu blog, a gente vai e dispara esse conteúdo em vários lugares, através de feeds e etc, tá? Existe um que a gente chama de backlinks de comentários, é comentar, né, com o seu perfil em sites, blogs, YouTube, etc. Porque o Google lê, apesar de não passar relevância, mas ele vê que você está comentando, que é uma marca que está sempre ativa, isso é legal, tá? Tem um negócio que esse aqui tem que tomar um cuidado, que a gente chama de link parasita. Tem que tomar cuidado porque isso aqui é Black Hat, tá? E por que eu coloco isso aqui? Para você ver que existe, tá? Mas eu não uso, tá? Mas eu coloquei aqui para você entender. Link parasita é o seguinte, tá? Basicamente, é você pegar um link, você achar uma brecha no site, você coloca um link seu e esse site vai te passar relevância, tá? E existe um último ponto aqui, que são as PBNs, tá? O que é uma PBN? É você criar uma rede privada de blogs. Existem empresas que fazem isso. Qual é o grande benefício da PBN? É você ter controle sobre a autoridade. Tem que tomar certos cuidados para você fazer, leva tempo, mas é muito interessante de ser feito, tá? Bom, falando nisso, agora vamos falar o que você tem que olhar para saber se o seu SEO está dando resultado. Posicionamento, né, nos motores de busca das suas palavras-chave, se o seu tráfego está aumentando, se o seu conteúdo está aumentando engajamento, então se a taxa de rejeição no seu site, nas suas páginas, como está, e se as pessoas estão navegando tempo suficiente dentro do seu site. Obviamente que você tem que olhar a conversão, a autoridade do seu site, se ela está crescendo, está diminuindo, números de links, tá? E o monitoramento das palavras-chave para você entender, basicamente, como cada um desses pontos funciona, tá bom? Bom, é isso. Se você quer, tá, ter resultado em SEO como esse que eu te mostrei, preencha o formulário que está aqui abaixo, ok? Minha equipe vai entrar em contato com você, nós vamos conversar, ver se faz sentido para você, se nós vamos conseguir te atender como você precisa, né, através da nossa mentoria, ajudando você a colocar isso em prática, contratar, etc., e ver tudo o que precisa. E nós temos hoje a consultoria, que a gente faz junto, e nós temos a mentoria, que nós vamos acompanhar o teu progresso ao longo de 6 meses. E aí você pode definir o que é melhor para o teu negócio, tá certo? Então é isso. Obrigado, um abraço.